Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre dois conteúdos. Nós iremos falar sobre lendo e registrando informações e iremos falar também sobre frequência. Esses conteúdos estão no livro de matemática de vocês e nós iremos começar na página 260. Na página 260 está assim, tabelas de dupla entrada. Antônio analisou a produção e a venda dos ovos da criação de galinhas dele durante um mês. Depois, ele decidiu registrar os dados que obteve usando tabelas. Observe. Ou seja, ele pegou esses dados e colocou em tabelas, em duas tabelas. Uma é sobre os ovos que foram produzidos e outra sobre os ovos que foram vendidos. A primeira tabela é sobre os ovos que foram produzidos em fevereiro de 2019. Primeiro nós temos as semanas, a primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. E ao lado nós temos a quantidade de ovos. Ou seja, na primeira semana foram produzidos 270 ovos. Na segunda, 320. Na terceira, 260. E na quarta semana, 400. E agora nós iremos falar sobre a tabela de ovos vendidos. Na primeira semana, 260 ovos foram vendidos. Então, vamos fazer uma comparação na primeira semana. Foram produzidos 270 ovos e vendidos 260. Ou seja, quantos ovos sobraram? Sobraram apenas 10 ovos. Na segunda semana, 300. Na terceira, 250. E na quarta semana, 400. Ao observar as duas tabelas, Antônio percebeu que poderia organizar os dados em uma única tabela. Veja como ele fez. Ele uniu essas duas tabelas em semana, quantidade de ovos e os ovos que foram produzidos em uma coluna e os ovos vendidos na outra coluna. Aí agora na página 261 está assim. Gráfico de barras duplas. Com o intuito de facilitar a análise de alguns dados, Antônio usou a tabela de dupla entrada para construir o gráfico abaixo. Então, os dados que estavam nessas tabelas aqui, ele trouxe para o gráfico. E está assim. Percebam na legenda que está aqui abaixo a cor azul e a cor laranja. Cor azul são os ovos que foram produzidos, como diz na legenda. A cor laranja é para os ovos vendidos. Então, aqui nós temos as escalas nas cores azul e laranja. E aqui a gente consegue perceber, de acordo com a escala, nesse gráfico, quanto foi produzido. Por exemplo, aqui na primeira semana, olhando pelo eixo, que é essa parte aqui de baixo, onde o eixo é sempre onde se inicia. Aqui nós temos, na primeira escala, a cor azul. 270. Na segunda, que é a cor laranja, 260. Então, eu sei que 270 ovos foram produzidos. Por quê? Pertence à cor azul. E 260 ovos foram vendidos, porque pertence à cor laranja. Então, quando a gente for visualizar o gráfico, a gente precisa encontrar o eixo e ler a legenda. Por quê? A legenda ela nos ajuda muito ao perceber, para conseguir entender esses gráficos. Aqui abaixo está assim. Escolhi a cor azul para indicar a quantidade de ovos produzidos em cada semana e a cor laranja para indicar a quantidade de ovos vendidos. Lembrando para vocês que aqui nós temos o rótulo, que tem a quantidade de ovos, que está aqui em pé, ó, 0, 50, 100, até 450. Aqui, então, ele está se referindo à quantidade de ovos. Então, a escala ela vai chegar nessa altura, ou seja, como eu falei para vocês, na primeira escala, que tem 270, percebam que ela ultrapassa a linha do 250. Por quê? 270 está acima do 250. Então, ela está ali entre 250 e 300. Então, o gráfico ele precisa ser bem organizado. Aí, vocês irão continuar a leitura aí na casa de vocês, tá bom? Na página 262, se iniciam as atividades sobre esse conteúdo. Está assim. Analise as tabelas e o gráfico das páginas anteriores e faça o que se pede a seguir. Letra A.
Complete a tabela abaixo para indicar quantos ovos não foram vendidos em cada semana do mês de fevereiro de 2019. Ou seja, vocês irão completar essa tabela. Na coluna de semana, vocês irão colocar primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Vocês irão indicar com o número, tá? Vocês irão colocar bem organizadinho, número embaixo de número. Cada número precisa estar em uma linha diferente. E ao lado, vocês irão colocar a quantidade de ovos, ou seja, vocês irão fazer uma terceira tabela. É só vocês fazerem a comparação como eu falei lá no início. Por exemplo, na primeira semana, que eu já dei o exemplo para vocês. Produzidos, 270, vendidos, 260. Ou seja, faça uma continha. Essa continha dá até para fazer de cabeça. 270 menos 260, 10. Então, você vem aqui na primeira semana, coloca 10. Por quê? Foi a quantidade de ovos que não foram vendidos. Na segunda semana, vocês irão ver aqui na tabela, irão fazer essa subtração, a quantidade vocês colocam do lado, o resultado dessa subtração. Assim vocês irão fazer com a terceira semana e a quarta semana também. Letra B. Use a tabela que você completou no item anterior para representar um gráfico de barras no espaço abaixo. Então, vocês irão fazer praticamente o que seu Antônio fez. Agora, vocês irão criar um gráfico de barras. Lembrando do eixo, tá? Vocês precisam colocar aqui, ó, o eixo, que é o 0, onde se inicia. E vocês podem subir, ó. Por exemplo, pode ser de 5 em 5. Digamos que vocês coloquem assim, ó. 0, 5, 10, 15, 20. Aí, no espaço, vocês irão fazer organizadinho, tá? Tem que ser bem organizado para poder entender. Esse número, para facilitar, vocês podem colocar até do lado de fora aqui, ó, aproveitar a linha do quadrado para poder facilitar na hora de fazer. Aí abaixo vocês podem colocar a semana. Vem aqui e coloca primeira semana, só bota o primeiro. Segunda semana, terceira semana, quarta semana. Aí vocês irão construir aqui eu não tenho régua para fazer, então não tem como ficar retinho, tá? Aí, por exemplo, na primeira semana foram 10 ovos que não foram vendidos. Vocês irão construir uma tabela. Essa tabela tem que começar aqui no eixo, tem que vir na direção do primeira e tem que vir até o 10. Então, vocês vão construir a tabela até o 10. E irão pintar também, assim como ele fez. No gráfico, perdão. Vocês irão fazer o gráfico dessa forma, da primeira semana até o número 10. Aí vocês irão fazer com a segunda semana, terceira semana e quarta semana. Tentem deixar um espaço bem grande para não ficar embolado, tá? Aí vocês irão construir todas essas barras, da primeira semana, da segunda, terceira e quarta. Agora na página 263, número 1. Observe no gráfico abaixo o número de revistas vendidas na banca de Ricardo no último mês. Venda de revistas em 4 semanas. Aí aqui nós temos o número, né, de revistas que foram vendidas em 4 semanas. Nós temos primeira, segunda, terceira, quarta semana. Temos a legenda com as cores azul e amarelo. E a legenda que eu falei que é muito importante também, né? Para poder diferenciar quando o gráfico tem 2 barras. Esse que vocês irão fazer na página anterior tem apenas uma barra. Por quê? Vai ser uma barra para a primeira semana, uma barra para a segunda semana, uma barra para a terceira e uma barra para a quarta. Aqui não, aqui são 2 barras em cada semana. Por isso que precisa ter a com essas cores diferenciando. Agora vamos continuar a leitura da atividade. Agora, analisando o gráfico, responda as perguntas. Letra A. Qual foi a revista mais vendida durante todo o mês? Vocês irão olhar o gráfico e irão ver, por exemplo, como eu posso ver? Eu olho a minha coluna que for mais alta, por quê? Facilita. Qual é a coluna mais alta? É a coluna azul, né? Aqui no gráfico a gente consegue ver que na primeira semana
está aqui, ó, batendo o 20. Então, foi a revista mais vendida, que é a revista A. Então, vocês irão na linha e irão colocar a revista A. B. Qual foi a revista mais vendida na segunda semana? Aqui na letra A está perguntando durante todo o mês. Então, vocês irão ver qual que está no mais alto. Já na letra B, é na segunda semana. Então, vocês precisam vir aqui embaixo, procurar segunda semana e irão ver qual que foi mais vendida. Se foi a azul, que é a revista A, ou a amarela, que é a revista B. Aí vocês irão ver, de acordo com o gráfico, e irão responder aí ao lado. Letra C. Comparando a segunda semana com a quarta semana, a venda de revistas aumentou ou diminuiu? Ou seja, vocês irão fazer essa comparação da segunda semana com a quarta semana. Vocês irão dizer se a venda ela aumentou ou se ela diminuiu. Letra D. Quantas revistas de cada tipo foram vendidas ao todo nesse mês? Vou fazer aqui a quantidade e vocês irão fazer a soma aí na casa de vocês, tá bom? Revista A. Vou anotar e vocês irão fazer a soma aí na casa de vocês. Primeiro, 20 mais... Vou olhar o gráfico. 13 mais, na terceira semana, 18 e na quarta semana, 16. Então, vocês irão fazer essa soma aí para descobrir quanto a revista A vendeu durante todo o mês. Revista B. No primeiro mês foram 12, mais no segundo mês 18, no terceiro mês não, perdão, na segunda semana e na terceira semana. Na terceira semana 16 e na quarta semana 5. Vocês irão fazer a soma aí da revista A e da revista B. Aí vocês irão fazer a comparação, porque na letra D está perguntando quantas revistas de cada tipo foram vendidas ao todo nesse mês. Então, vocês irão dizer, a revista A teve aí a quantidade de vendidos e a revista B teve, aí vocês irão colocar a quantidade de vendidos, tá bom? É só fazer a soma da revista A e da revista B para poder responder a letra D. Página 264. No número 2 está assim. Para os Jogos Olímpicos do colégio em que Silvano estuda, todas as turmas do terceiro ano votaram em uma opção de mascote. Cada aluno votou em apenas um mascote. O gráfico ao lado mostra o resultado da votação. Então, o terceiro ano A pertence à cor azul, é só olhar aí na legenda. O terceiro ano B, a cor amarela. E o terceiro ano C, a cor laranja. Aí, em pé aqui, ó, nós temos a quantidade de votos. E nós temos também os nomes dos mascotes. Beija-flor, arara azul, mico-leão dourado e tartaruga. Letra A. Qual foi a mascote escolhida? Quantos votos ela recebeu? Aí vocês irão dizer qual foi o mascote que foi escolhido e quantos votos ela recebeu. Como eu faço para saber a quantidade de votos? Venho aqui, ó, na lateral do meu gráfico e observo quantidade de votos. Digamos que seja a primeira coluna. Estou dando um exemplo só, tá? O primeiro nós temos indo até o 10. Então, vocês iriam escrever 10 votos. Não é essa a resposta, tá? Vocês irão procurar sozinhos. Vocês irão ver qual foi o mascote. No mascote, vocês irão procurar a quantidade de votos que ela recebeu no total. Letra B. Quantos votos a arara azul teve a menos que o mico-leão dourado?
Aí vocês irão fazer a comparação da arara azul com o mico-leão dourado. Letra C. Quais animais receberam a mesma quantidade de votos? Vocês irão dizer quais foram os mascotes que receberam a mesma quantidade. Para fazer a comparação, vocês precisam ver a quantidade de votos, tá? Número 3 está assim. Faça uma pesquisa com a ajuda do professor para descobrir qual é a fruta que a maioria dos alunos de sua turma prefere. Nós não iremos fazer essa atividade, tá bom? Vocês irão fazer até o número 2. O número 3 nós não iremos fazer. Terminando o número 3, nós iremos para a página 200. Terminando o número 2, vocês irão pular o número 3 e irão para a página 265, que está falando sobre frequência. Está assim. Observe o resultado de uma pesquisa que os alunos do terceiro ano de uma escola realizaram. Cada entrevistado escolheu apenas uma opção. Aí nós temos o que falta na escola em que você estuda para ela ainda ser melhor. Para ela ser ainda melhor. Quadra de esporte teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Mais salas de aula, 3. Laboratório de informática, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Os alunos registraram a resposta de cada entrevistado utilizando bolinhas. Nesse registro, anotamos que a opção Laboratório de Informática foi a mais escolhida entre os entrevistados. Assim, dizemos que essa opção é a de maior frequência, ou seja, foi a mais pedida. Observe como podemos, utilizando as anotações dos alunos, observe como podemos, utilizando as anotações dos alunos, construir uma tabela. Então, eles pegaram as anotações e construíram uma tabela das melhorias. E eles anotaram a quantidade de entrevistados, 7, 3 e 8. Agora complete. De acordo com os dados coletados, quantas pessoas foram entrevistadas pelos alunos do terceiro ano? Vocês irão fazer a soma para descobrir o total de pessoas entrevistadas. Nessa pesquisa, a opção de, vocês irão dizer, maior ou menor frequência, foi o laboratório de informática. E a opção de, vocês irão completar com maior ou menor de frequência, foi mais salas de aula. Então, por exemplo, aqui, mais salas de aula. Foram 3 pessoas. Laboratório de informática, 8. Então, vocês irão completar o maior e o menor de acordo com a tabela que está acima. Na página 266, número 1 está assim. A professora Fátima fez uma pesquisa para saber qual é o tipo de livro preferido da turma do terceiro ano em que ela dá aula. Cada aluno deveria escolher apenas um tipo de livro. Observe ao lado. Aí nós temos no quadro qual é o seu tipo de livro preferido. Aí tem os livros, poemas, suspense, contos e ficção. E a quantidade de alunos. Letra A. Como resultado da pesquisa, a professora montou uma tabela. Aí vocês irão completar essa tabela. Aí no quadro, a professora utilizou risquinhos. Vocês irão utilizar na tabela os números, assim como foi feito na leitura que eu fiz com vocês na página anterior. Aqui foram utilizadas bolinhas, depois passou para o número. Vocês irão fazer a mesma coisa aqui. Letra B. De acordo com os dados obtidos, quantos alunos foram entrevistados? Vocês irão fazer essa soma para saber o total. Letra C. Qual tipo de livro obteve a menor frequência de votos? Ou seja, qual tipo de livro foi menos votado? Letra D. Qual tipo de livro obteve a maior frequência de votos? A mesma coisa, só que agora vocês irão fazer com a maior frequência. Irão na tabela e irão ver qual foi votado mais vezes. Qual tipo de livro obteve a segunda maior frequência de votos entre os entrevistados? Ou seja, teve o mais votado e o segundo mais votado. Qual foi? Aí vocês irão dizer. Número 2. Considerando a tabela acima, elabore uma questão e peça a um colega que resolva. Aqui nós não temos como fazer essa atividade, né? Nós também iremos pular essa atividade. Terminando o número 1, vocês irão fazer a leitura da página 267, tá bom? Nossas atividades se encerram
aqui no número 1 da página 266. Na página 267, vocês irão apenas fazer a leitura, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!